primeira carta de João é sobre as certezas da nossa fé. Vamos continuar sendo abençoados por esta carta e por esse conteúdo dela que nos fala de que a fé cristã não é sobre dúvidas, questionamentos, mas sobre certezas. Vamos à primeira carta de João, capítulo 5, verso 18. 1 João você encontra antes ali um pouco do último livro da Bíblia, antes de Apocalipse, a carta de 1 João, capítulo 5, verso 18. Antes vou recordar um verso, no capítulo 5 ainda, que expressa bem que a mensagem de 1 João é sobre certezas. O verso 13 do capítulo 5 diz: Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Escrevi estas coisas, que coisas? Esta carta, que chamamos de livro. Escreveu esta carta, para que os crentes daqueles dias e nós hoje, que cremos no nome do Filho de Deus, possamos saber que nós temos a vida eterna, isto é, a vida com Deus agora e eternamente. Agora o nosso texto para esta noite, ainda no capítulo 5, verso 18, 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Mais uma vez a palavra do Senhor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Esta é a palavra do Senhor. Preservação é um termo dos nossos dias. Grande preocupação com preservação. Para preservar a Amazônia, dizem que precisamos por volta de 3 bilhões de reais por ano. Preservação é ensinada às crianças nas escolas. Preservação de meio ambiente é falado, discutido nas empresas, nas técnicas de operação, de produção, etc. Preservação. Mas esse texto nos fala da grande preservação. A preservação mais necessária, mais crucial, que nós precisamos e que, segundo o apóstolo João aqui no texto, nos dando mais uma certeza, nos diz que nós a temos, preservação garantida, preservação simplesmente garantida. E então você que está em Cristo, você que crê no nome do Filho de Deus, passou pela conversão, teve um encontro com Deus no Cristo crucificado, arrependimento, entrega de vida, confissão de pecado, nova vida em Cristo. Você que faz parte do povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, o texto diz a você, diz a mim em Cristo, sua preservação está simplesmente garantida. Não é uma possibilidade, mas uma certeza. A sua preservação em Cristo é garantida, simplesmente garantida. Por quê? Porque você é filho de Deus. Está garantida a você sua preservação como filho de Deus, na condição de filho de Deus. Ele diz, sabemos que aquele que é nascido de Deus. A literatura de João, aqui na primeira carta dele, no Evangelho de João, trabalha muito o conceito do nascer de novo, do ser gerado novamente, da regeneração. Este é um princípio bíblico da experiência cristã. Ser discípulo de Cristo é algo que exige eu passar pela regeneração, um novo nascimento. No Evangelho de João, temos no capítulo 3, aquela conversa, diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, um religioso, uma pessoa de status social em Jerusalém, vai conversar com Jesus e ele quer conhecer mais sobre a mensagem de Jesus. E Jesus diz para ele o quê? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus.
É preciso nascer de novo. E aí Jesus vai falar sobre o que é o novo nascimento a Nicodemos. Então, a doutrina, o ensino do novo nascimento, a nova vida. Estar em Cristo é uma nova vida, começa-se de novo. Cristo morreu a minha morte na cruz. Quando então eu reconheço que Ele precisava morrer por mim e morreu, porque eu sou culpado e não poderia pagar, pela fé eu morro com Ele. Ele morreu a minha morte. Mas também, pela fé, eu nasço para a nova vida em Cristo, no Cristo ressurreto. Então, o conceito do novo nascimento é o que João traz novamente aqui neste verso, aquele que é nascido de Deus. É um ato sobrenatural, não é algo que nós produzimos por nós mesmos em nossos próprios esforços. É uma experiência que só o Espírito Santo pode fazer e produzir em nossas vidas. E bem-aventurado, abençoado e feliz é aquele que pode dizer, sim, eu já nasci de novo em Cristo da parte de Deus. E isto traz uma distinção. João coloca aqui a distinção, mais uma vez, como a Bíblia faz sempre. Há uma distinção. Há os que são nascidos de Deus através de Cristo, e então há os outros que não são nascidos de Deus em Cristo. Quem é você? Eis a questão. A você que é nascido de Deus em Cristo, a palavra aqui é para você. E a sua preservação, então, a você que está em Cristo, você que nasceu de novo, a palavra para você é que a sua preservação é garantida. Porque você nasceu de novo. Porque você pertence a Deus agora. Porque você pertence a Deus em Cristo, hoje e para sempre. Então, a sua preservação é garantida por causa da sua condição, do seu status de simplesmente ser filho de Deus. E então a sua preservação é garantida como filho de Deus do quê? Do quê? Do domínio do pecado. Domínio do pecado. Ele diz, nós sabemos que aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E veja aí a certeza dele, mais uma vez, nós sabemos. Ele trabalha o verbo saber através dessa carta, constantemente, vez após vez, e agora no fim da carta, ainda mais uma vez, sabemos que aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Do que é que João está falando? Estaria ele falando de um perfeccionismo? Então, se eu estou em Cristo, sou nascido de Deus, agora sou perfeito. E aí, todos nós vamos entrar em crise. Nós vamos dizer, eu não vejo em mim essa perfeição ainda. E então, se é assim, é os perfeitos, eu não nasci então de Deus em Cristo. João não está falando de um perfeccionismo. Ele está falando daqueles que estão simplesmente tomados pelo pecado. Aliás, a primeira carta de João coloca no capítulo 2, de forma equilibrada, a nossa realidade como discípulos de Cristo, nascidos de novo da parte de Deus, e o nosso relacionar com o desafio do pecado. Escute o que ele diz em 1 João 2, 1 a 3. E ele chama os crentes de filhinhos. João, já idoso, ele tem essa tratativa carinhosa para com os crentes, os membros da igreja. Ele diz, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Simplesmente. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, isto é, a oferta pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Então, há esta até tensão aqui. Não devemos pecar, se nós o conhecemos, obedecemos os seus mandamentos, mas também é fato que nós encontramos muitas vezes o pecado em nós. O novo nascimento e o não pecar. João está lidando, você que já esteve em outras quartas-feiras, já me ouviu dizer, ele está lidando com um movimento herético. Isto é, um movimento que começa até dentro da igreja, com algumas pessoas que começam a abraçar um desvio do Evangelho, uma nova proposta,
que desfigura quem Jesus Cristo é, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que morreu na cruz como um verdadeiro homem, e começam a desfigurar também como é que nós alcançamos a salvação e até o que é salvação. E João escreve esta carta combatendo esse pessoal, esse movimento herético que desvirtua a fé cristã, para afirmar as certezas da fé para aqueles crentes e para nós também. E na visão desses heréticos, a salvação era uma questão toda de uma evolução espiritualista e que você atingiria uma perfeição. Mas eles também tinham uma interpretação de que aquilo que está no físico não é do espírito. Eles faziam essa separação, essa dicotomia no ser humano. No corpo, no físico, o pecado, isso não importa, o importante é você ter, então, esta perfeição espiritualista. E João certamente tem isto na sua mente quando ele escreve estes versos aqui. Ele vai falar do novo nascimento e então do nosso crescimento e no entendimento das Escrituras processual em Cristo. Um crescimento processual em Cristo. Nós vamos crescendo com Cristo, em Cristo, e isto diante da luta com o pecado, vencendo o pecado, etc. Então, João não está falando de um perfeccionismo, mas ele diz aqui que aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Então, o que ele quer dizer com essa expressão não está no pecado? Os tradutores colocaram bem desta forma porque nos ajuda bastante nessa tradução. O que ele quer dizer é o seguinte: o pecado na vida do crente não é algo que o toma, que marca e domina a sua vida. Ele não é tomado pelo pecado. O pecado é pontual na vida do crente. E não um modo de viver. Não é algo costumeiro, constante. Aquele que não é nascido de novo, ele não está nem preocupado se há pecado ou se não há pecado. Aquele que não é nascido de Deus, ele vive de forma inconsequente. Às vezes ele se controla daqui a ali, ou por pressão social, um pouquinho da sua própria consciência, dá uma controlada, mas realmente não há grandes implicações. Para o crente não, o pecado é coisa séria, é coisa real, é algo que o incomoda, ele foge disso. É verdade que às vezes ele fracassa, mas é pontual, ele não tem um relacionamento amistoso com o pecado, ele não está em paz com o fato de que o pecado o assedia, ele não está em paz quando o pecado, por uma razão ou outra, possa vencê-lo em algum momento. Então, esta é a força da expressão de João. Não está no pecado, não está imerso no pecado, não vive para o pecado, não vive em paz com o pecado, não está nesse estado de entregue ao pecado ou indiferente ao pecado. E mais, não está no pecado porque, nascido de novo, o pecado é vencível para o crente, aquele que é nascido de Deus. Ele pode vencer o pecado, e ele vence o pecado. Às vezes há lutas ferrenhas, mas no poder de Deus, na ministração do Santo Espírito, o crente vence o pecado. O pecado não é maior do que ele, e ele pode lutar e vencer. Então, João está falando desta preservação sua garantida, porque você é nascido de novo, você é filho de Deus, como filho de Deus, e então preservado do domínio do pecado, e você ficar totalmente imerso na questão do pecado. Uma figura que sempre vem à minha mente é de uma vez quando eu vi o sujeito sendo resgatado numa praia lá das águas, estava perecendo, os salva-vidas tiraram ele de lá, e ele já tinha engolido bastante água. Então ele estava lá, imerso naquelas águas. Os salva-vidas o arrastaram para a praia, ele já desfalecendo ali, deitaram ele na praia e começaram ali a técnica, o recurso de tirar a água de dentro dele. O que é que nós encontramos nessa situação? Primeiro, os salva-vidas tiraram ele das águas, e agora os salva-vidas estão tirando a água dele. Aquele que é nascido de novo já foi tirado das águas do pecado. E agora o Senhor está tirando o que resta do pecado, então, que nos
cerca aqui e ali. O domínio do pecado se foi. Não estamos mais entregues às águas lá para ser consumidos por elas e assim por diante. Enfim, a sua preservação está garantida do domínio do pecado. Mas como? Como? Na proteção de Cristo. Proteção de Cristo, diz ele aqui, aquele que nasceu de Deus o protege. E aí, isso dá um pouco de trabalho para os tradutores, os intérpretes, essa construção toda, porque ele fala que aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E agora ele diz, aquele que nasceu de Deus o protege. Quem é esse que nasceu de Deus? É o mesmo ali que ele falou antes? Não. Esta expressão, agora aquele que nasceu de Deus, ele se refere a Jesus Cristo, pensando na encarnação, na vinda dele no Natal. Então, quem protege o que nasceu de Deus é aquele que nasceu de Deus no Natal, Cristo. Essa é a ideia de João aqui, e que a tradução é um tanto complicada para os intérpretes. Mas, enfim, aquele que nasceu de Deus, Jesus Cristo, nosso protetor, o nosso guardião, é aquele que então nos protege. Essa é uma promessa de Cristo e que é maravilhosa para nós. Alguém aqui está sofrendo aí com o embate do pecado? Certamente todos nós vivemos num mundo complicado, maligno. Será que eu vou vencer ou será que eu não vou vencer? Você já fez essa pergunta para você? Estou em Cristo, que maravilha, que bênção. Mas será que quando aquele dia maravilhoso acontecer lá na glória, eu vou estar lá? Será que no meio do caminho eu não vou fracassar, não vou ficar pelo caminho? O que João está dizendo, e que a Bíblia diz em todos os lugares, é que eu posso ficar tranquilo. Eu chego lá. Porque o meu chegar lá não depende dos meus méritos, nem das minhas forças, mas do fato de que Cristo haverá de me carregar, de forma que nunca o pecado vai me tirar das mãos dele. Nunca o maligno vai poder fazer isto. A grande proteção de Cristo, aquele que nasceu de Deus, Deus conosco, é isso que ele está falando. O Deus encarnado, que aliás os heréticos não criam. E João traz, vez após vez, o conceito de Deus encarnado em Cristo Jesus, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Por isso pode ser o nosso Salvador, de um lado, totalmente identificado conosco, pode tomar nosso lugar, é verdadeiro homem. Por outro lado, é o próprio Deus, aquele que pode operar a salvação. E Ele opera. Então, na proteção de Cristo, nós sabemos que nós haveremos de chegar lá. Será que não vai vir um embate na minha vida, um dia tão difícil? Talvez uma privação, uma provação, talvez um momento complicado, a minha fé vai desfalecer. Realmente, nas minhas forças, eu iria desfalecer. Olha, às vezes, crentes passando por vales tão terríveis. Como haverão de sobreviver? Vão sobreviver por causa da proteção de Cristo. Jesus diz lá no Evangelho de João, Evangelho registrado pelo autor João, no capítulo 10, há o discurso de Jesus sobre ele ser o bom pastor e nós sermos as ovelhas. Ele usa essa figura pastoril, muito comum lá na região de Israel, até hoje. Ele usa esta figura para, então, nos apresentar o relacionamento dele conosco. Ele é o bom pastor, o pastor que cuida das ovelhas, protege as ovelhas. E naqueles dias, quando o trabalho era bem artesanal, o pastor protegia as ovelhas dos lobos, por exemplo, outros animais ferozes que caçavam as ovelhas, o pastor sempre atento. Havia também os ladrões que roubavam ovelhas, o pastor guardava suas ovelhas para não serem roubadas. E Jesus então vai dizer que ele é o bom pastor e que guarda as suas ovelhas. E em João capítulo 10, versos 27 a 30, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Veja novamente a expressão vida eterna, muito comum na literatura do apóstolo João, do que quer dizer vida eterna, vida com Deus agora e para sempre. Não lá, mas já, vida que vai continuar para sempre. Começa já, aqui. Eu lhes dou a vida eterna, a vida com Deus, e elas jamais perecerão,
ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E aí a Trindade se manifesta. Sabia que se você nasceu de novo, não tem como você desnascer de novo? Sabia que você nunca vai poder deixar de ser de Cristo? Se você realmente nascer de novo, não estou dizendo se você passou um tempo na igreja, se você afirmou, gostou da fé cristã, não estou dizendo se você realmente nasceu de novo, é um crente de verdade. Eu tive um professor, falecido alguns anos atrás, professor de seminário, na área de teologia, e ele, quando foi estudar num seminário, fazer o curso de teologia na sua juventude, pensando em ser um pastor, ele entrou numa crise durante os seus anos no seminário, uma crise de fé, uma porção de questionamentos, e um pouco desanimado, uma série de coisas. E ele pensou, isso não é para mim, vou abandonar não só o seminário, vou abandonar a igreja, vou abandonar esse negócio todo de ser crente, vou começar de novo sem nada disto. E ele até mudou para outra cidade. E chegou na cidade, procurou emprego para sobreviver. Encontrou emprego numa loja que vendia tinta, latas de tinta. E lá está ele no seu primeira semana trabalhando ali, num dado dia da primeira semana dele. Chega uma pessoa interessada em comprar tintas, ele atende e começa então a conversar. E conversa vai, conversa vem, daqui um pouco o freguês vira para ele do mais sem menos e diz para ele o quê? Uma perguntinha. Você é crente? Você é crente? Ele quase deu um pulo para trás. Ele pensou, eu rompi com tudo isso, mudei de vida, estou aqui incógnito, sou um outro. Por que você está perguntando isso para mim? Você fala como crente. Aquilo mexeu tanto com ele, que ele trabalhou todas as suas crises com Deus e retornou para a fé. Então, você talvez como o profeta Jonas, pode até tentar fugir. O profeta Jonas, conhece a história de Jonas? O profeta, Deus diz, você vai nesta missão, pregar lá para aquele povo, um povo que eu sei que é inimigo do seu povo, eu sei que é um inimigo terrível, você não gosta dele, você vai pregar para eles a mensagem de arrependimento. Jonas diz, não, pega um barco para a direção contrária, vou fugir da presença de Deus. Ele queria fugir, inclusive, da região de Jerusalém, Israel, onde havia toda aquele ambiente da fé. Quero cair fora, como que fugindo mesmo de Deus, como se Deus se manifestasse só ali. Você pode tomar o barco, mas não tem como você deixar a fé, nem sendo derrotado pelo inimigo, e nem porque o seu coração desfalece tantas vezes, porque a proteção de Cristo fecha, totalmente fechado. Então, sua proteção é garantida, como filho de Deus, do domínio do pecado, e na proteção de Cristo, e tudo isto com o maligno contido, o maligno simplesmente contido. Diz o texto, o maligno não o atinge. Ah, que verdade é essa? O maligno pode atingir o crente. O maligno, ele age, ele ataca, mas ele nunca poderá fazer nada que vá além da proteção de Cristo, de que haveremos de prevalecer. Às vezes o crente fica temeroso do maligno. Realmente, o maligno não é um inimigo irrelevante. E não deve ser tratado com leviandade. Devemos tomar todo cuidado, nós não vamos desafiá-lo. A Bíblia ensina que nós não devemos fazer isto. Devemos conhecer o poder dele, mas também nunca nos esquecermos que em Cristo ele está neutralizado. Ele nunca poderá tomar
as nossas almas para Ele. Jamais, jamais. Tudo que Ele puder fazer de alguma forma, jamais irá nos atingir de forma mortal e nos levar para longe do Senhor. Às vezes os crentes ficam preocupados com a questão do maligno, e em algumas igrejas fala-se tanto do maligno, e crentes começam inclusive a ter uma visão antibíblica ou fora das palavras de Deus em relação ao maligno. Dá a impressão que assim, Cristo e o maligno são duas forças que estão aí competindo no ar, de igual para igual. De forma nenhuma. Esse é o seu entendimento? Não. O maligno é uma criatura de Deus também, não é como Cristo, Deus conosco, e simplesmente uma criatura caída. Tem muito poder, devemos respeitá-lo. A obra dele que ele faz no mundo é terrível, causa estragos de toda forma, mas ele é totalmente contido debaixo do poder de Cristo. Você não tem receio, por exemplo, aí das manifestações de possessão e de trabalho? De forma nenhuma, de forma nenhuma. O Jesus Cristo disse no Evangelho de João, você já ouviu? Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Pode o diabo simplesmente vir me possuir? De forma nenhuma. Ele pode me tentar, ele pode até me oprimir, mas jamais me possuir. Porque em mim habita o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está, não há espaço para ele dominar. Então, é isso que João está nos falando aqui. Que o maligno não atinge, o maligno contido. Nós podemos caminhar na proteção de Cristo e andando com Cristo, quando estamos olhando para Cristo, o maligno não tem nenhuma oportunidade sobre nós. Que bênção saber que podemos andar por aí e jamais sermos derrotados pelo maligno. Uma vez uma pessoa prometeu fazer um trabalho espiritualista contra mim. E eu dei toda a licença. Fique à vontade. Faça tudo o que você quiser fazer. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O maligno não atinge. Jamais vai poder sentar no lugar que pertence ao Espírito Santo em minha vida. Sua preservação está garantida, meu irmão, minha irmã. Enquanto caminhamos neste mundo, um mundo maligno, o diabo atua e o mal nos assedia, mas nós que somos de Cristo, não queremos nada com isto, mas sofremos diante disso e às vezes até podemos cair. Nunca se esqueça que a sua preservação está garantida. Olhe sempre para o Senhor, nunca olhe para você. Nunca olhe para as pessoas, muito menos para quem representa o maligno. Não olhe para você, olhe para o Senhor. Ele é a sua esperança, Ele é a sua garantia, Ele é a sua proteção. Foi Ele que o resgatou através da morte dele na cruz, não foi você e seus esforços. E então, enquanto você caminha neste mundo e luta contra o mal, olhe para o Senhor sempre. E se cair, olhe para o Senhor. Nunca deixe de tirar os seus olhos, não tire seus olhos do Senhor. Foque nele sempre, porque a sua preservação está garantida nele. A revista que certamente muitos conhecem, temos a versão inclusive em português, chamada revista americana National Geographic, que traz sempre reportagens sobre natureza, animais, etc., lugares exóticos do mundo. E houve uma reportagem alguns anos atrás, nesta revista, sobre um dos incêndios que acontece sempre nos parques nacionais, né? A gente fala muito em queimada aqui no Brasil, existe realmente a queimada abusiva, etc. Mas há uma queimada natural que é até necessário para as florestas. E lá num parque americano muito famoso, você talvez já ouviu falar do Yellowstone, acontece às vezes os incêndios, que faz até uma renovação ali, necessária para a natureza. Enfim, depois de uma queimada, estava lá o patrulheiro florestal, andando por ali, dando uma verificada na situação, depois do incêndio, e perto de uma árvore, ele viu algo estranho, ele olhou melhor, era uma galinha, um pouco chamuscada,
e ele percebeu que ela estava morta. E ele deu uma cutucada com a sua bota. E quando ele deu uma cutucada, a galinha virou, 3 pintinhos saíram debaixo da asa dela. Ela morreu para dar proteção aos seus pintinhos. E com a morte dela, eles viveram. Meu irmão, minha irmã, Cristo, na sua morte, nos abrigou debaixo da sua asa, na cruz. Mas, diferente da galinha, a morte não derrotou, ele vive para sempre. A proteção dele não terminou ali. É o começo. E estará conosco para todo o sempre. Louvado seja Deus. Vamos orar?